Este ano foi um ano diferente dos outros, né? Não foi um ano fácil para ninguém. Ao início deste ano, haviam pessoas com grandes esperanças. O Claude, por exemplo, pensou: puxa, finalmente vou poder levar minha mãe para passear na Europa. Ela sempre quis conhecer Paris. A Marie pensou: vou visitar minha sobrinha, a Maísa, lá em Brasília. Estou morrendo de saudades dela. O Ronaldo pensou: depois que eu terminar este tratamento dentário, eu vou juntar um dinheirinho e vou trocar de carro. E vou sair para passear bastante, que não aguento mais ficar em casa. A Márcia pensou: eu vou vender aquele meu pequeno apartamento e vou comprar uma casa na praia. E aí eu vou poder ir para a praia todos os dias que fizer sol. O Sérgio pensou: eu vou reformar a minha chácara e no final do ano, no Natal de 2020, eu vou trazer a família inteira para cá para a gente comemorar. A Magali pensou: este ano eu vou visitar minha família lá no Peru. Eu vou de carro e vou levar um casal de amigos com a gente. O Ricardo pensou: vou mudar para Paraty e levar a vida que sempre pedi a Deus. Mas aí veio a pandemia e ninguém pôde fazer nada disso. A pandemia realmente foi um castigo de grandes proporções, mas ela também nos trouxe a oportunidade para que nós pensássemos mais, refletíssemos mais e meditássemos mais. Nos deu essa oportunidade. E fazendo essas três coisas, pus-me a pensar: que mensagem de Natal devo dar a meus amigos, parentes e discípulos neste ano de 2020? Dentre as minhas reflexões havia uma que reiteradamente retornava à minha mente. Na Bíblia está escrito que Deus possui três qualidades. Ele tem onipresença, onisciência e não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, se Ele não discrimina as pessoas, por que há tantos que têm pouco e poucos que têm muito? Por que essa diferença? Eu tentava entender isso. Se Deus não discrimina as pessoas, nem por gênero, nem por raça, nem por credo, por que essas coisas acontecem desta forma, de ter tanta gente que tem tão pouco e de ter umas poucas pessoas que têm tanto e não distribuem ou não ajudam o próximo ou semelhante? Apesar de um Papa ter declarado no passado que os negros não tinham alma, o que ensejou aquele horror esmagador da escravidão dos negros, ainda assim, se você conversar com um historiador, ele vai dizer que os primeiros seres humanos surgiram na África. O fóssil mais antigo de um ser humano é de uma senhora da África. E aí fica a questão: todos nós provavelmente temos por origem o povo negro. Inclusive aquele Papa que declarou essas coisas no passado, tivesse ele olhos verdes ou azuis, ele também é descendente de negros. Mesmo assim, um homem com a envergadura de Martin Luther King disse uma frase muito interessante. O que disse Martin Luther King? Ele disse: segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi tudo. E tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Mesmo independente de Deus não fazer discriminação de pessoas, continuamos vendo ao nosso redor pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco. E isso não tem nada a ver com qualquer raça, qualquer cor, qualquer credo. Existem situações sociais diferentes, situações econômicas diferentes e até mesmo situações familiares diferentes em todas as raças, todos os credos, com todas as cores de pessoas. Refletindo sobre uma frase de Etienne de la Boétie, eu penso que ficou mais fácil compreender as intenções de Deus. E o que foi que o Etienne de la Boétie disse? Ele tinha apenas 32 anos quando morreu, mas ele disse uma frase tão espetacular que é uma verdadeira pérola de sabedoria. E disse Etienne de la Boétie:
É útil supor que a natureza, ao conferir partes maiores a uns e menores a outros, quis dar espaço à afeição fraterna, para que ela tivesse onde ser praticada, pois uns têm o poder de prestar ajuda, enquanto outros necessitam de recebê-la. E sabe o que mais me comove nessa frase de Etienne de la Boétie? É aquela parte em que ele diz que servir, que prestar ajuda, é um poder. Era isso mesmo que Jesus nos ensinou. E o pior é que vemos algumas dessas pessoas, até mesmo pessoas de muita fé, quando são discriminadas ou quando passam por sufocos, culpar a Deus por essas coisas. Até mesmo Schleierson Kaiser, um homem de reconhecida fé, culpou a Deus por muitos de seus dissabores. Em seu livro Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus, na página 126, ele escreveu: culpava a Deus pela vida desgraçada que eu vivera desde o nascimento. E na página 138 do mesmo livro, Schleierson Kaiser declarou: eu gritava com Deus, dizendo que ele não existia e que se ele existia, ele me odiava demais, porque ele permitiu que 5 sócios que não acreditavam em Deus, que não o temiam, tirassem tudo daquele que temia a ele. Eu era o único que servia a Deus na empresa, então eu não aceitava o fato de agora eu, minha esposa e filho, morarmos no chão da casa de um amigo, por não termos onde viver, enquanto os 5 sócios compravam carrões e viviam uma vida de luxo. Bem, como eu disse, eu refletia e meditava sobre essas coisas. E era muito importante para mim compreender isso. A grande questão é que muitas pessoas pensam que por terem fé ou por adotarem procedimentos mais éticos que os demais, isso lhes dá o direito de exigirem de Deus o que querem. Mas isso não é assim. Deus não está barganhando com você. Você não pode negociar com Deus acreditando que por ter fé e por adotar procedimentos virtuosos, você tem direito a um quinhão maior da vida do que aqueles que não fazem procedimentos tão corretos quanto os que você faz. E por que não? Porque tudo pertence a Deus, inclusive você, suas crenças, suas atitudes e suas ações. Está escrito em Isaías 64,6 que tudo aquilo que achamos que é justo, diante dos olhos de Deus, tem o mesmo valor que trapos imundos. Se não acredita, confira lá na sua Bíblia. Ora, o que você tem a oferecer a Deus para negociar e ter algo melhor em sua vida? Nada. Eu me lembrei da frase do Bob Dylan. Bob Dylan disse: quando você não tem nada, não tem nada a perder. E comecei a perceber, através dessa frase do Bob Dylan, que ele tinha razão. Porque na época em que eu trabalhava como terapeuta, eu atendi várias senhoras que iam lá para tentar engravidar, fazer um método terapêutico para conseguir engravidar. Algumas dessas senhoras tinham gastos verdadeiras fortunas em tratamentos com os médicos mais famosos, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, sem que conseguissem engravidar. Se por um lado haviam essas mulheres que estavam se esforçando para engravidar, por outro lado haviam moças que tinham filhos e abandonavam os bebês na lata do lixo. Saía nos jornais a todo momento. E aí eu pensava, por que nem sempre aquelas que queriam ter filhos conseguiam tê-los? E por que tantas vezes aquelas que não queriam ter filhos os tinham e depois os abandonavam? A resposta é sempre a mesma. Tudo pertence a Deus. Você, tuas coisas, tua família, as pessoas que você ama e até mesmo os teus filhos. Nada pertence a você. E se você consegue conquistar um certo quinhão de coisas boas em sua vida, ainda assim tudo pertence a Deus. Tudo que está com você não é seu. Tudo que está com você ainda pertence a Deus. Está escrito: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso está em Salmos 24,1. E também está escrito: pois o que está debaixo de todos os céus é meu, em Jó 41,11. E qual a atitude que lhe cabe, então?
Cabe a você ser mordomo das coisas que Deus faz com que você tenha em sua vida. Somos mordomos do Pai. Tudo o que temos ou somos pertence ao Pai. Sua vida, sua família, a pessoa que você escolheu para ser o seu cônjuge, seu trabalho, os bens que você consegue ter, seu tempo, as oportunidades que lhe foram dadas, seus dons espirituais e até sua oportunidade de servir à Mãe Terra e a seu semelhante. Como dizia a Eleanor Powell, o que nós somos ou temos é o presente de Deus. O que nos tornamos é o nosso presente para Deus. E espero que você se torne uma pessoa generosa e dadivosa, pois esse é o segredo da fartura e da prosperidade. Todos queremos as graças e as bênçãos de Deus, mas poucos dentre nós querem compartilhar o que recebem de Deus. Poucos demonstram gratidão pelo que Deus nos permite ter e usufruir. E como que podemos demonstrar essa gratidão? Doando de nossas posses, doando de nosso tempo, doando o nosso carinho, doando a nossa atenção, doando as nossas atitudes e o nosso trabalho, as gentilezas que possamos fazer. Dizendo de outra forma, foi isso que Jesus nos ensinou. Nós estamos aqui para servir. Há quem pense, por exemplo, que o dízimo é um pagamento. Ora, você conseguiria comprar os favores de uma macieira dando a ela uma maçã? Por que uma macieira precisaria de uma maçã se ela pode ter quantas maçãs ela quiser? O dízimo não pode ser pago. O dízimo é uma oferta de gratidão. Deve brotar do seu coração. Se for imposto, se for obrigatório, não é dízimo. Se o amor nasce na mente como uma escolha, para depois virar semente e florescer no coração, é de lá que tem que brotar nossa gratidão por Deus. O dízimo tem que brotar do coração. Não pode ser uma obrigação. Ninguém pode ter obrigação de pagar dízimo. Ninguém paga dízimo. Dízimo é uma oferta, é uma doação. A paixão traz o afã da colheita. Mas amar fala sobre a alegria da semeadura. E o dízimo é uma semeadura. Você semeia entre os homens, ajudando seu semelhante, ajudando alguma instituição, demonstrando com seu dízimo, com as coisas que você doa, toda a sua gratidão a tudo que você recebe de Deus. Semear é atingir a plenitude de suas ações. Como diz o Pablo Marçal, a plenitude consiste em não segurar em suas mãos o que Deus lhe dá em excesso. Os falsos cristãos discriminam não só o dízimo, que foi uma grande oportunidade que Deus nos deu, como também as outras religiões. Mas eu sou da Igreja da Ciência Divina. E nesta igreja há um lema que diz: espiritualidade não é religião. Religião divide as pessoas. A espiritualidade as une. Então, em nossa igreja, nós não discriminamos nenhum tipo de crença, nenhuma religião. E por que nós não discriminamos? Porque preferimos seguir o ensinamento de Jesus, que disse: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. E onde quer que esteja essa verdade, nós iremos lá buscá-la. Por exemplo, veja uma frase do Chico Xavier, que não é da minha religião, mas que disse o seguinte: suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. Suas atitudes e ações, sim. Então, este fica sendo o meu recado neste Natal. Suas atitudes e ações é que fazem de você uma pessoa melhor. Seja dadivoso e generoso com tudo que Deus lhe dá. Compartilhe com seus semelhantes e com instituições que sejam dignas e sérias uma parte do que você recebe. E não espere sobrar para fazer isso. Se você está necessitado, quanto mais necessitado você está, mais perfeito é o momento de você doar de si mesmo e de suas posses. Porque a Bíblia nos ensina que a prosperidade, a fartura, provém quando você doa e não quando você retém. Você precisa doar para que Deus lhe dê de volta muito mais do que aquilo que você doou, em medida cheia, recalcada e transbordante. Isto está escrito na Bíblia, confira. E procure tornar sagrados seus esforços. Entenda esse conceito de sagrado. A palavra sacrifício
em sua origem era sacrificare, ou seja, tornar sagrado. Quando aquilo que você faz é feito num espírito de tornar isso sagrado, você multiplica aquilo que você está semeando. Você já notou que na natureza, se você semeia um grão de milho, você vai colher, depois de algum tempo, uma espiga que contém de 500 a 800 grãos? Aquilo não dobrou, não resultou em 2 grãos, porque se você semeasse um grão de trigo ou de milho e resultasse em 2 grãos de trigo ou de milho, você morreria de fome. Resulta em muito mais do que aquilo que você semeou. A colheita é sempre abundante e assim é o resultado da pessoa que se doa. E esse é o resultado do dízimo, como está prometido na Bíblia. Ésquilo, que foi um dramaturgo da Grécia Antiga, disse uma frase importante. Deus ama aquele que se esforça para ajudar a si mesmo. Quando a pessoa está preparada e disposta, Deus entra em ação. E lembre-se também de uma famosa frase do Bob Marley, que disse: não cruze os braços diante de uma dificuldade, pois o maior homem do mundo morreu com os braços abertos, preso a uma cruz. Ainda vou compartilhar com você mais uma frase, desta vez do Francisco de Assis. O Francisco de Assis disse: comece fazendo o necessário. Depois, faça o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Esta é minha mensagem para este Natal. Espero que você tenha gostado, que você deixe um comentário aqui embaixo do vídeo. Eu respondo a todos os comentários. É uma forma que eu tenho de interagir com você. Espero também que você compartilhe esta frase com seus amigos e parentes, porque é dever de cada um de nós fazer o que pudermos fazer para transformar este pequenino planeta num mundo melhor para se viver. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.